Eu vou dar uma instigar o apetite do pessoal aqui, uma apuração que tem feito com o Kleber Lourenço, né, que é o colunista que escreve com a gente. Ontem nós tivemos acesso, fala para o pessoal aqui baixinho, para eles não escutar lá, mas nós tivemos acesso ao caderninho do Heleno, viu, Mauro? Caderninho golpista do Heleno. É um primor realmente. A gente vê ali ele como chefe do Gabinete de Segurança Institucional, da onde surgem realmente algumas teorias conspiratórias. Ontem a gente soltou uma primeira matéria sobre isso, né? Que é justamente num momento que ele fala que ele escreve com todas as letras, numa letra meio esgarranchada ali, de que o Bolsonaro não tem gestão, viu? Não tem gestão, pelo jeito aqui, ó, tem letras garrafais nessa anotação dele, pelo jeito foi durante a pandemia, que fala assim, ó, o presidente tem que tomar vacina. Isso Augusto Heleno falando, né, dando uma dura aqui no Bolsonaro, falando que o presidente teria que tomar vacina, água mole fura, e há um rombo na popularidade do presidente, muito possivelmente por causa dessa questão da vacina, e aí falando que ele não tem gestão, não está nada bom. Ou seja, existe a crítica, inclusive do Heleno dentro disso. Tem umas outras anotações que a gente vai soltar nos próximos dias aí, que ele fala, por exemplo, de um novo Vacari, viu? Acusa aí um ex-deputado do PT, a gente vai soltar quem é, e inclui inclusive atuais ministros, numa agenda que ele teria com o presidente, né? E também, para você ter uma ideia, Mauro, foi durante aquela época dos protestos que houveram no Chile, né? E ele diz aqui que uma das pautas também discutir com o Bolsonaro que existiam grupos de manifestantes chilenos que podem atuar no Brasil e também, olha, como é que eles já agiam sordidamente para manipular, por exemplo, investigações, né? Porque ele fala aqui, tem uma anotação também que ele diz que a PF, a Polícia Federal, está preparando uma grande sacanagem, essa com todas essas palavras. É interessante que assim, a gente vê que a nuance golpista, nessa questão do golpismo, não foi só em 2022. Isso sempre premiou realmente o governo Bolsonaro, e essas anotações do Heleno mostram realmente assim, o Heleno que atuou lá junto com o Silvio Frota, né, do golpe dentro do golpe na ditadura. Ele traz isso no cerne, né, na figura do Heleno, é uma figura golpista, e sempre foi pauta das conversas dele com o Bolsonaro, viu, Mauro? Isso aí. Agora, é outro que de bobo não tem nada, né? Que nem o Tarcísio. Você vê que ele tinha sensibilidade política, né? Ele lá atrás falava, ó, uma bobagem essa história do Bolsonaro com as vacinas. O próprio Bolsonaro já reconheceu, né? Que sim, aquela posição dele contra as vacinas foi um erro dele, que se ele não tivesse tido aquela posição, provavelmente ele ia ganhar a eleição. Né? Ele é um dos motivos pelo qual ele atribui a derrota dele. E, então, esse caderninho mostra que o Heleno já tinha essa posição lá atrás. Né? Exato. Tem várias páginas, assim, que é interessante, porque, assim, a gente vê realmente o que eles pensavam, não o que eles passavam para o público. Por exemplo, nessa questão da pandemia, né? É clara, é uma posição claramente, eles sabem que eles estavam errados, só que eles tinham que manter a narrativa diante da horda bolsonarista, né? Então, é interessante a gente ver que é realmente o que eles pensavam. Inclusive, assim, tem uma outra anotação que ele cita a Anice Yamaguchi, que é aquela médica, inclusive foi candidata a deputada, né? Que era a rainha da cloroquina. Ele cita um dossiê, só que em relação aos mecanismos de fraude. Fraude do quê? Nas urnas eletrônicas. E foi através da Anice Yamaguchi que surgiu aquela figura, né, era amigo dela, contato dela, que contestava a votação lá do Aécio Neves. Lembra que eles levantaram essa lebre, falando que teve uma virada na contagem dos votos ali, na época da eleição que a Dilma venceu o Aécio. Então, assim, a gente vê que é teoria conspiratória, parece um caderninho, assim, daquele filme Não Olhe Para Cima, sabe?
tipo assim, não pode ver aquilo que é real. Mas é interessante, a gente vai soltar aos poucos aí, nesse fim de ano, essas anotações do caderninho do General Augusto Heleno, viu, Mauro?